forte é o nosso Deus. Nós vamos orar, meus irmãos, antes de começarmos, então, propriamente o estudo, pedindo a Deus que nos capacite, nos oriente e que abra os nossos entendimentos, para que possamos aprender um pouco mais desta doutrina tão preciosa que é a respeito da Escritura Sagrada. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo que fizemos até aqui, neste dia do Senhor. Obrigado pelos hinos que cantamos, pelas orações que já dirigimos a Ti, pela palavra do Senhor que foi lida. E agora, de uma maneira especial, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe na ministração deste estudo, deste tópico tão precioso, que é exatamente a respeito da palavra do Senhor, da revelação do Senhor, do modo como o Senhor escolheu livremente se revelar a nós, a fim de comunicar a nós o plano de salvação, o plano redentor, que o Senhor mesmo estabeleceu antes dos tempos eternos, antes que houvesse luz, antes que houvesse o homem. O Senhor escolheu antes dos tempos eternos aqueles que haveriam de crer no Senhor no tempo da história e elevariam seus corações à cruz, de maneira que pudessem receber, mediante a fé, a salvação em Cristo, teu Filho, que se encarnou, tornou-se homem, veio, habitou entre nós. Nele podemos ver tua glória, nele podemos ver tua luz, a luz que ilumina todo homem, que dá entendimento a cada ser humano e que é a única luz capaz de nos livrar da escuridão, das trevas, do pecado, da perdição, a única luz que é capaz de nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Por esta razão nós te agradecemos e queremos, ó Deus, que esta palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, que é o próprio Jesus Cristo, Senhor encarnado, que ela possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, e de maneira poderosa, Pai, como a dinamite que é do Senhor, do Teu Espírito Santo, possa de fato explodir todas as barreiras que porventura possam existir na nossa compreensão e assim estabelecer, ó Deus, a verdade plena, clara, suficiente para que possamos crer no Senhor e naquilo que o Senhor fez por nós. Abençoe-nos, Pai, ao longo deste dia e de modo especial agora, nesta manhã, neste estudo que teremos. Pedimos também pelas demais classes que estão reunidas, as crianças, que o Senhor, em nome de Jesus, também os abençoe, dando a elas o entendimento do Senhor, que o Senhor seja mostrado a elas, de maneira que elas possam crer no Senhor, de maneira suficiente para a salvação. Também os nossos adolescentes, que o Senhor possa instruí-los no ser do Senhor, para que eles possam conhecer mais do Senhor, amar o Senhor e viver de acordo com a Tua soberana vontade. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria apenas de pedir licença para aqueles que já me têm ouvido, para apresentar um pouco do que significa estudar os símbolos de fé. E eu vou fazer isso porque há visitantes entre nós e eu penso que é interessante também para que eles possam compreender o porquê nós estamos fazendo este estudo, A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja histórica. Isso significa dizer que ela tem uma sequência histórica. Ela nasceu num determinado lugar e a partir do seu nascimento ela desenvolveu também a sua doutrina, a sua compreensão a respeito daquilo que ela crê, e ela registrou isso por meio de documentos, concílios. O que são concílios? São pessoas que se reúnem, os líderes da igreja que se reúnem para formular os tópicos de doutrina, ou seja, para fazer um resumo daquilo que é o que cremos. Então, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que subscreve, ou seja, ela reconhece como sendo o padrão de doutrina, os símbolos de fé que foram escritos em Westminster. Westminster é uma capela, uma abadia, uma capela, uma igreja em Londres, e era naquele lugar a sede do parlamento inglês. E no século XVII, início do século XVII, nos anos 1600, houve então um problema envolvendo a igreja anglicana da época
e um grupo de pastores que não aceitavam aquela prática litúrgica e doutrinária que estava sendo exigida pelo então rei, que era o rei sob aquela província. Esses irmãos, então, eles pressionando o poder político da época, eles conseguiram fazer com que o rei pudesse convocar esta assembleia, este parlamento, para escrever a doutrina da igreja da época, a doutrina da igreja da Inglaterra. E esse parlamento, ele foi composto, na sua maioria, por pastores que eram pastores herdeiros da reforma protestante. Esses pastores, eles ficaram conhecidos na época como puritanos. Esse nome surgiu inicialmente até por uma maneira pejorativa de se referir a estes irmãos, porque eles eram puristas. O grande pressuposto deles era que a igreja deveria se purificar de todo tipo de interferência da cultura, interferência pecaminosa da cultura. Então, a proposta deles era purificar a igreja, tornar a igreja mais pura, uma igreja que refletisse melhor a sua fé na palavra de Deus e que manifestasse ao mundo um estilo de vida cristão que fosse um estilo de vida condizente, digno das Escrituras Sagradas. Por isso eles foram inicialmente denominados puritanos, de uma maneira pejorativa. Vocês são os santarrões, vocês são os puritanos. Mas esses puritanos foram usados por Deus exatamente para produzir estes documentos que nós temos hoje, que são o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé e ainda mais 2 outros documentos. Foi o diretório de culto e também um livro, que é o chamado livro de orações, ou livro de cultos, que era um livro também produzido por esta assembleia. E estes documentos, então, eles são documentos que foram escritos ao longo de alguns anos, 5 ou 6 anos, exatamente para refletir a doutrina da igreja reformada inglesa. E a partir daí, muitas outras igrejas ao redor do mundo, especialmente no lado ocidental, Estados Unidos, de maneira especial, essas igrejas foram influenciadas por estes símbolos de fé. E as igrejas reformadas que surgiram depois deste período, elas foram então adotando estes símbolos de fé, a confissão de fé e os catecismos de Westminster, como sendo o padrão de doutrina. Então é por isso que a Igreja Presbiteriana da América, por exemplo, ela adota os símbolos de fé, e nós que somos herdeiros da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, por meio de Ashbel Simonton, que foi o missionário que veio para plantar a Igreja Presbiteriana no Brasil, nós também herdamos esta mesma linha doutrinária. Então a IPB, no seu primeiro artigo da sua Constituição, declara exatamente isto, que a IPB é uma federação de igrejas locais que se reúnem para formar esta federação e que tem como única regra de fé e prática a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus, e adota como sistema de doutrina os símbolos de fé de Westminster, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Então é por isso que nós, presbiterianos do Brasil, estudamos estes símbolos de fé. Nós não entendemos, meus irmãos, que estes símbolos de fé, eles são infalíveis. Infalível é só a Escritura Sagrada, só a Bíblia. Então estes símbolos de fé, em algum momento, podem conter erros. Mas nós entendemos também que eles são muito interessantes e muito importantes para a vida da igreja, porque eles sistematizam a nossa doutrina. Então, eles organizam de uma maneira didática, sistemática, a nossa doutrina. Então, aqueles irmãos reunidos ali, sob a autoridade do Senhor e também da igreja, eles então produziram os vários temas que são exatamente o resumo da nossa doutrina. Por isso é muito importante nós conhecermos a nossa doutrina. Por que cremos? Em que cremos? Responder a estas questões são muito importantes. Não basta simplesmente nós acharmos que aceitar Jesus como Salvador, isto é suficiente para nos alimentar na fé. Não é. Aceitar Jesus como Salvador é suficiente para nos mandar para o céu. Isso com certeza. Aquele ladrão na cruz, por exemplo, ele não teve tempo de conhecer a teologia, a doutrina da igreja cristã.
Ele se converteu ali, no momento da morte. Talvez algumas pessoas passarão por isso. Elas terão uma vida de impiedade ao longo da sua vida, né, da sua história, e converterão ao Senhor no último momento da morte. Já vi casos assim, inclusive, relatos de pessoas, né, cujos parentes se converteram já no momento final da sua vida. Não passaram por uma classe de catecúmenos, não aprenderam a doutrina, não se tornaram membros da igreja, mas nós cremos que eles estão na igreja invisível, naquela igreja que é no céu. Nós cremos nisso. Mas isso não deve ser desculpa para nós que estamos aqui hoje, na igreja visível, de não conhecermos a nossa doutrina. Porque a nossa doutrina, muito embora ela não será suficiente para nos salvar, porque não é a nossa doutrina que vai nos salvar, é a obra de Jesus Cristo que vai nos salvar. A doutrina, ela é a maneira como Deus quer que nós aprendamos mais a respeito dele. E quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, mais nós nos relacionamos com esse Deus que nós conhecemos. Imagine uma pessoa com quem nós convivemos. Quanto mais você convive com essa pessoa, quanto mais tempo você dedica a essa pessoa, mais você a conhece. Mais você conhece os seus defeitos, as suas qualidades. No caso de Deus, sem defeito, obviamente, quanto mais nos relacionarmos, mais conhecimento nós teremos dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. E isso será para nós alimento. Então, estudar a doutrina é uma maneira de nós nos santificarmos, é uma maneira de nós nos tornarmos crentes mais próximos do Senhor, é uma maneira de nós termos e adquirirmos uma maior intimidade com o Senhor. Por isso é que nós estudamos a doutrina. Então não pense que estudar a doutrina é coisa, não, a doutrina é a nossa vida cristã. E a doutrina, ela é sempre uma maneira de nós aprendermos a respeito de Deus para vivermos para esse Deus. Então a doutrina deve sempre nos levar a uma vida prática na presença do Senhor. Aquelas duas palavrinhas que eu já falei aqui com os irmãos, né? A ortodoxia, ou seja, a opinião correta, doxa é opinião, orto é certo, ortodoxia é opinião certa, ou seja, você tem um conhecimento certo a respeito de uma coisa. Então a nossa ortodoxia, ou seja, o conhecimento certo, correto que nós temos de Deus, deve nos levar a uma ortopraxia. Praxis é prática, orto, certo, uma prática certa. Então, a nossa doutrina certa nos leva a uma prática certa. A ortodoxia e a ortopraxia, elas estão juntas. Não pode haver uma pessoa que diga, eu creio na doutrina, e que viva uma vida diferente dessa doutrina. Essa pessoa será uma hipócrita, como eram, por exemplo, os fariseus. Jesus elogiava os fariseus no que diz respeito ao conhecimento deles, mas criticava os fariseus em relação à prática deles. Tanto que Jesus diz, olha, vocês ensinam às pessoas aquilo que vocês mesmos não fazem. Vocês impõem sobre as pessoas coisas que vocês não conseguem fazer. Então, por quê? Porque havia uma distância entre aquilo que eles professavam e aquilo que eles viviam. Então, uma pessoa que professa a verdade, mas não vive a verdade, ela é uma pessoa farisaica, hipócrita, legalista. Mas o contrário também é perigoso. Uma pessoa que diz assim, não, eu quero só viver para Jesus, eu quero ter uma vida, mas não conhece o que é correto. Como é possível uma pessoa fazer o que é certo sem saber o que é o certo? Então essa pessoa será uma fanática, que é o outro lado da história. O que é o fanatismo? É uma pessoa que quer muito ter uma vida cristã, mas ela faz isso de maneira equivocada, porque ela não sabe nem a que Deus ela está prestando o culto que ela diz prestar. Então, por isso, essas duas coisas devem andar juntas. O meu conhecimento correto de Deus me levará a uma prática correta de vida cristã. Essas duas coisas estão conectadas. E eu faço, então, essa introdução relativamente longa aqui, exatamente para contemplar aqueles irmãos, né, que estão nos visitando e justificar o porquê nós estudamos a doutrina e porquê a minha preferência pessoal, enquanto pastor desta igreja,
e falei isso ao conselho, quando cheguei, a minha preferência pessoal por iniciar o meu ministério aqui nesta igreja, exatamente tratando destes tópicos doutrinários, para que nós pudéssemos fortalecer ainda mais o conhecimento que os irmãos já têm, já adquiriram, mas que nós pudéssemos fortalecer ainda mais e, quem sabe, agora também ensinar aqueles que chegaram e que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, para que possam conhecer a base da nossa fé. A fé, como diz Judas lá na sua carta, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta é uma característica da fé objetiva. Na Bíblia, vou encerrar esse grande parênteses aqui com essa informação, nós temos alguns tipos de fé. Existe a fé que é a fé subjetiva, que é aquela fé que é implantada no nosso coração pelo Espírito Santo. Esta fé, ela é uma fé que só você consegue dimensionar. Ninguém consegue dizer o tamanho da sua fé, só você, porque isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus. É o que Paulo fala, da fé que é dada pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Então é como se o Espírito Santo conversasse com o nosso espírito. Eles estão alinhados. E esta fé, portanto, ela é aplicada no nosso coração. E é por essa fé que nós cremos. A fé que nos faz crer. Mas há um outro tipo de fé, a chamada fé objetiva, que é o conjunto de doutrinas do cristianismo. Esta fé objetiva, ela é exposta por alguns irmãos, inclusive por Judas, naquela pequena carta, aquele bilhete de Judas, quando Judas diz assim, ele nos exorta a que diligentemente nós lutemos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta fé que Judas está falando aí, não é a fé subjetiva, não é essa fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, é a fé como conjunto de doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquela lá de Atos, quando Lucas diz que a igreja ela permanecia unida na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então essa doutrina dos apóstolos é esta fé objetiva de que Judas fala. E essa fé objetiva ela foi duramente atacada nos períodos iniciais do cristianismo. Por isso, todos os apóstolos, sem exceção, instruíram a igreja contra os falsos profetas. Paulo fez isso por inúmeras vezes, Pedro fez isso na sua segunda carta especificamente, Judas fez isso, e todos os outros mencionavam o problema de falsos ensinos na igreja. E todos eles diziam, fiquem firmes na fé. Paulo diz, examinem a fé de vocês. Judas diz, lutem pela fé. Pedro diz, não abandonem a fé. Que tipo de fé? Esta fé objetiva, o conjunto de doutrinas que nós cremos. E, meus irmãos, muito embora os contextos sejam diferentes, em todas as épocas da história da igreja, Satanás levantou e levanta falsos mestres, falsas doutrinas, para tentar diluir a verdade na igreja. Os nossos irmãos da era apostólica lidaram com problemas específicos. Depois, na época da Reforma, outros problemas surgiram. E hoje nós também temos os nossos problemas. Muitas e muitas ideias, falsas doutrinas, que contrariam o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ou esta fé objetiva de que nós estamos falando. Por isso, sempre foi necessário, desde o Antigo Testamento, que a igreja, o povo de Deus, conhecesse a base da sua fé. O profeta Oséias disse, transmitindo as palavras do Senhor, vocês erram porque não me conhecem. O pecado está entre vocês porque vocês abandonaram o conhecimento de Deus. Voltem, conheçam de novo o seu Senhor. O profeta Isaías, também falando as palavras de Deus, disse, o meu povo, ele não me conhece. Ele chega a comparar o povo de Deus, ou a ignorância do povo de Deus, com os próprios animais. Porque ele diz assim, olha, o boi conhece quem é o seu possuidor, o seu dono. O jumento sabe quem é o seu dono, mas o meu povo não sabe quem é o seu Senhor. Tristeza, né? Deus diz que até os seres irracionais eram mais capazes de conhecer a respeito
do seu dono do que o próprio povo de Israel, que deveria conhecer. E por que isso aconteceu? Porque o povo abandonou a base de doutrina. O povo começou a se relacionar com culturas que eram culturas pagãs, contrárias à lei de Israel, deixaram-se influenciar por essas culturas, perderam a base da sua fé e então se entregaram a ideias falsas a respeito de Deus. Quando Josué, lá no capítulo final do seu livro, faz um desafio ao povo, dizendo assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? E o povo diz: nós também. E ele disse assim: não, cuidado, não sejam tão apressados quanto a isso, porque é um assunto muito sério. É muito provável que essa decisão que vocês estão tomando aí não vai... Pensem bem o que vocês estão fazendo. Aí eles de novo: não, o que é isso, Josué? Você não acredita na gente, não? Nós vamos seguir o Senhor também. Aí você vira uma página da Bíblia, só uma página. Você entra no capítulo 1 de Juízes. E lá no capítulo 1 de Juízes diz o seguinte, que aquela geração de Josué morreu, foi enterrada a geração de Josué, e uma nova geração surgiu, e o texto diz que não conhecia o Senhor. E então eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Uma geração só. Então percebam, quando nós aprendemos a doutrina, o que nós estamos fazendo é solidificando a base da nossa fé, para que a nossa geração futura continue crendo no Deus que nós cremos. Se em algum momento, meus irmãos, esta igreja deixar de fundamentar sua base de fé na doutrina da palavra do Senhor, há um risco muito grande das gerações futuras se perderem. Muitas vezes nós perguntamos assim, é óbvio que este não é a única razão, mas muitas vezes nós perguntamos, mas por que os nossos filhos, eles se desviam, eles saem da igreja? Por que gerações às vezes se perdem? Talvez esta seja uma das respostas. Talvez porque naquela igreja não foi solidificada a verdadeira fé nos corações. E aí Jesus nos disse lá na parábola que quando a semente ela é lançada à beira do caminho, vem algumas coisas do mundo que sufocam essa semente e matam, sufocam a verdade. E esta pessoa, então, ela cultiva uma determinada fé, uma fé temporária, mas uma fé que não vai se sustentar diante das adversidades. Então, quando vêm as dúvidas, e elas vão vir em várias fases da vida, não pensem vocês que os pastores não têm dúvidas, têm também, porque Satanás ele é astuto, e muitas vezes ele planta nos nossos corações dúvidas. Aliás, o pastor Calvino disse sobre isso, ele disse que Deus usa essas dúvidas exatamente para testar a nossa fé, e por vezes a nossa fé ela será mesmo abalada, para que a gente possa reafirmar a nossa fé. Então, às vezes foi lançada uma semente à beira do caminho, mas que não foi solidificada, e ela se perde. Uma igreja, portanto, que não tem fundamentos, não tem doutrina, ela não sabe em que crer, ela não é capaz de responder a respeito do seu Deus, ela corre um risco seríssimo de, ao longo dos anos, se perder, se misturar com o mundo e negar a sua fé. Isto aconteceu ao longo da história em muitas igrejas que eram consideradas tradicionais, conservadoras e que hoje não existem mais. Igrejas locais correm sérios riscos se não forem fundamentadas na doutrina da palavra do Senhor. Então é por isso, meus irmãos, que eu, diante dessa longa introdução, mais uma vez incentivo, não só os que estão aqui, mas os que estão participando conosco, que estão nos visitando e têm se sentido edificados, pela ministração da palavra do Senhor, eu faço novamente este apelo, como pastor da igreja, a que os irmãos busquem conhecer mais, amem a nossa doutrina, amem a palavra do Senhor, aprendam a conhecer a respeito daquilo que nós cremos, para que quando as dúvidas vierem, nós tenhamos respostas para oferecer para essas dúvidas. Quando Satanás pendurar no nosso ombro aqui, como aqueles desenhos animados, soprar no nosso ouvido aqui aquelas tentações, que a gente tenha a força suficiente para repelir, expulsar Satanás e não dar ouvidos a estas sugestões tão maliciosas do nosso inimigo. Quando o nosso próprio coração se rebelar também, por causa do pecado,
que nós estejamos prontos para resistir a estas propostas pecaminosas. Dito isto, meus amados irmãos, nós então faremos novamente, faremos novamente aqui um breve resumo. Deixe-me puxar só um pouquinho aqui, que aí eu vou, só para lembrar os irmãos ali. Então, ali o seguinte, a primeira coisa que nós vimos foi quantas e quais são as formas de Deus se revelar ao homem. E aí nós temos duas formas pelas quais Deus se revela ao homem. A primeira forma é a chamada revelação natural. Esta revelação natural, como nós vimos, ela é a forma de Deus se revelar por meio da criação e também pela providência. Criação é quando Deus, a partir do nada, apenas a partir da sua própria vontade, resolveu criar o universo. Isso está em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, a sua imagem e semelhança. E também nas obras chamadas da providência. O que são as obras da providência? É Deus governando o mundo. Ele continua governando o mundo. Ele não só criou todas as coisas e abandonou a criação. Não, ele continua operando, trabalhando. Jesus Cristo falou assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, Deus continua em atividade no mundo. Como? Por meio das obras da providência. Então, nenhum pardal vai cair se Deus não ordenar. Os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados, porque Deus continua agindo, Ele continua operando. Então, essa é a chamada revelação natural. E esta revelação natural, ela é suficiente para mostrar ao homem que Deus existe. Por isso, nenhum homem pode dizer que não há conhecimento de Deus, que ele não conhece a respeito de Deus. Porque basta ele olhar para a própria criação e ele verá na criação um poder sobrenatural, um poder milagroso de ter criado todas as coisas. Então, só o fato de a criação estar ordenada já é um indício de que há, por trás de tudo isso, um ser inteligente que resolveu estabelecer essa ordem, esta harmonia em toda a criação. Então, esta é a revelação natural. Isso está resumido no Salmo 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Mas há também, meus irmãos, a chamada revelação especial. E esta revelação especial, ela é a forma de Deus se revelar ao homem de modo completo, pleno e suficiente. Porque na revelação natural, embora ela seja suficiente para mostrar Deus ao homem, ela não está completa. Porque a revelação especial, ela vai se completar exatamente no momento em que Cristo vier ao mundo, na encarnação, e em Cristo Deus será plenamente, Deus o Pai, será plenamente revelado, mostrado. Então a revelação especial é esta revelação que Deus resolveu fazer por meio do seu Filho, que é a palavra, que é o verbo. João capítulo 1. Este verbo, esta palavra criadora, que estava com Deus desde o princípio, ela se fez carne e ela habitou entre nós. Então Cristo é esta expressão máxima, completa, suficiente da revelação de Deus ao homem. Vejam, irmãos, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte, que Deus, no princípio, criou céus e terra, Deus Pai. O versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus Espírito Santo. O versículo 3 diz, disse Deus, haja luz, Deus Filho. Ali é Cristo Jesus, a palavra,
a criação. Por isso João diz assim: ele estava com Deus, era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Todas as coisas foram criadas nele e por ele. Significa dizer que tudo o que é criado no mundo, sejam coisas materiais, visíveis, ou invisíveis, imateriais, como os conceitos, por exemplo, beleza. Beleza é um conceito, não é algo material, é um conceito. Foram criadas em Cristo e por Cristo. Nós não teríamos nenhum conhecimento de Deus e a respeito da criação se não fosse em Cristo. Porque a única maneira que nós temos de ver Deus e o seu poder é Cristo. O Verbo se fez carne e revelou a glória do Pai. Percebem? Então, a única maneira de o homem compreender quem Deus é Cristo. Fora de Cristo não há conhecimento de Deus. Por isso que as religiões, elas se tornam idólatras, porque elas trocam exatamente este ponto. Elas pensam que podem encontrar Deus nas coisas, sem Cristo. Quando isso acontece, o que é que elas fazem? Elas adoram a criatura no lugar do Criador. Elas vão sempre estabelecer um outro elo, um outro vínculo de criação, que não é Cristo. Quando as pessoas vão procurar estudar certos conceitos, e elas fazem isso fora de Cristo, elas erram. Se você vai estudar, por exemplo, antropologia, o estudo a respeito do homem, o que é o homem, fora de Cristo, você erra, porque Cristo é o homem perfeito. Se você quer saber quem é o homem, estude Cristo. Certo? Então o antropólogo, ele tem que ter essa certeza de que os conhecimentos que ele adquire devem se submeter a Cristo. A Cristo. Paulo diz lá em Colossenses que Cristo reúne todo o conhecimento e toda a sabedoria. Qualquer cientista, seja ele de qual área for, que tenta buscar um conhecimento e não considera Cristo, esse conhecimento será incompleto. Será este aqui, da revelação natural. O físico, que vai estudar a respeito do universo, ele terá um conhecimento natural. Ele estará diante da criação e ele verá o movimento dos astros, ele verá as forças gravitacionais, ele verá os espaços, ele vai conhecer tudo isso. Mas esse conhecimento do físico será incompleto. Ele só poderá ter um conhecimento completo na revelação especial. Quando ele pega o conhecimento que ele adquiriu pela revelação natural e submete esse conhecimento a Cristo, ele entende o conhecimento todo. Por exemplo, um dos físicos mais famosos do nosso tempo, Stephen Hawking, foi, segundo a escola dos físicos, aquele que foi o sucessor de Albert Einstein, que até então era o físico do século, né? O Stephen Hawking, ele não se professou cristão, até onde a gente sabe, não era um cristão, no sentido evangélico do termo, né? Não se converteu a Cristo, mas Stephen Hawking chegou a algumas conclusões interessantíssimas a respeito do universo. Uma delas, por exemplo, é de que o universo teve um princípio. Teve um princípio. E outra é de que o universo terá um fim. O universo terá um fim. Ora,
Quem é que afirma estas coisas? Gênesis 1 nos diz o quê? Esse aqui está melhor, Márcio? Então, posso descartar esse aqui, Henrique? Obrigado. Então, meus irmãos, quem é que afirma estas verdades? A Bíblia. Não é Gênesis 1 que diz que o mundo teve um princípio? Não é Apocalipse que diz que o mundo terá um fim? O que é que Stephen Hawking falou de novidade para nós? Com todo respeito ao Stephen Hawking. Só que ele faz isso com um conhecimento físico, teórico, que é muito interessante. Se você tiver curiosidade, leia O Universo numa Casca de Nós. É um dos livros best-seller dele, né? Você vai ver sobre isso. Ele vai falar que, de acordo com o sistema físico em geral, o universo sofrerá um processo de entropia. Para quem gosta de física aqui vai saber disso, né? Ele vai se encolher, até se implodir. Certo? Talvez ele esteja pensando, pela revelação natural, não está na hora de implodir ainda não, né? Talvez ele esteja pensando, pela revelação natural, naquilo que a Bíblia chamou de juízo final. Porque o que a Bíblia diz a respeito do juízo final? Não diz lá que os céus vão se movimentar, que as estrelas vão cair, que haverá um colapso no sistema universal e de que Cristo voltará? Eu não sei se foi isso que o Hawking pensou ou se isso veio a ele de alguma maneira, mas o fato é que esse conhecimento da revelação natural, ou seja, quando ele se dispôs a pensar sobre essas coisas, ele estava próximo do que é o homem. Próximo do que é o homem. Se você ler alguns dos filósofos, como Friedrich Nietzsche, por exemplo, como Freud, você vai perceber que eles também igualmente descrevem o ser humano pecaminoso. O homem, para Nietzsche, é um grande pecador. É um grande pecador. O homem, para Nietzsche, é um homem sem solução. O que ele está fazendo? Ele está descrevendo o homem em pecado. Ele está descrevendo Adão, aquele homem que caiu e que não tem jeito mesmo, a não ser na pessoa de Jesus. Por que Freud mostra tantos os problemas do ser humano relacionados às sensações, aos impulsos, impulso de morte? Por que ele mostra que o ser humano não consegue se realizar? Porque ele está lendo pela revelação natural. Percebe? Ele está sabendo disso. Deus está revelando para ele isso aqui. Ele percebe isso na criação. Mas o grande problema é que ele não fez esse salto aqui para a revelação especial. Ele não coloca Cristo dentro do sistema. Então, os físicos, os químicos, os matemáticos, os filósofos, os pedagogos, os psicólogos, os antropólogos, os sociólogos, toda essa turma que não coloca Cristo, faz um conhecimento incompleto a respeito do que é o homem. É isso que acontece com o conhecimento humano. Por isso Paulo diz assim: eu não estou querendo pregar para vocês aqui conhecimento humano, sabedoria humana. Eu quero pregar sabedoria de Deus. Não com palavras persuasivas de poder. Se ele quisesse, ele faria, porque ele era um estudioso da retórica clássica. Mas ele disse: eu não quero fazer isso. Eu quero pregar o evangelho, que é um evangelho simples e que para vocês é loucura. Mas para aqueles que recebem esta revelação especial, é a salvação. Porque só quem recebe do Espírito Santo o entendimento a respeito desta revelação é que pode ver na revelação natural o ser de Deus sendo mostrado em Cristo. Em Cristo. Meus irmãos, essas distorções todas que a gente tem por aí, nas artes, nas filosofias, em todas as propostas,
é exatamente pelo fato de que o homem ignora Cristo. Ignora Cristo. Então veja, não existe assim uma filosofia cristã, não existe uma música cristã, não existe uma política cristã. O que existem são políticas, artes e etc., que ignoram Cristo e outras que não ignoram Cristo. Imagine uma linha. Então, do lado oposto lá, você tem o extremo da perversidade, o extremo da impiedade, a porta do inferno. Do lado de cá você tem o outro ponto, que é a santidade, a proximidade com Deus, que é a pureza. O ser humano ele está sempre nessa linha. E ele está sempre indo mais para lá e mais para cá, sempre oscilando. Então, por exemplo, existe uma música. A música ela não é em si mesma pecaminosa. Mas a música está aqui. Ela pode ser uma música que se aproxima mais da pureza, portanto, de Deus, ou ela pode ser uma música que se aproxima mais da impiedade e se distancia de Deus. A mesma coisa a política. Há pontos da política que vão se aproximar mais de Deus, portanto serão mais puros, outros que vão se distanciar de Deus e que, portanto, serão perversos e ímpios. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Igrejas também. Há igrejas que são mais puras, porque elas se aproximam mais da palavra de Deus, da santidade de Deus, e há igrejas menos puras que vão cada vez mais para a perversidade, até se tornarem sinagogas de Satanás, como aquela igreja do Apocalipse, da qual Jesus diz exatamente isso: vocês se tornaram sinagogas de Satanás. Percebe? Tudo na vida é assim. Então, o nosso papel como cristãos é sempre perguntar: em que ponto eu estou dessa linha? Em que ponto a minha crença a respeito de determinada coisa está nessa linha? Será que aquilo que eu acredito ser música está mais próxima da pureza e de Deus, ou ela está mais distante de Deus? Será que a minha crença política ela está mais próxima de Deus ou mais distante de Deus? Será que o meu ideal de igreja está mais próximo ou mais distante? O meu ideal de família está mais próximo ou mais distante? É sempre assim. Nós estamos nessa linha. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, e isso nós o faremos pela revelação especial, que é Cristo na sua palavra, mais puros nós seremos. Ah, pastor, mas como saber que tipo de música é mais pura? Ora, basta você verificar quais elementos de Deus existem nessa música. O que Deus é? Deus é harmônico. Ele não é um Deus de bagunça. Então a minha música precisa ser uma música harmônica. Deus é uno. Então a minha música tem que ter uma unidade de propósito, de sentido. Deus é solene. A minha música precisa ser solene. E assim vai. Você vai coloca o ser de Deus dentro dessas coisas. O que Deus é? Deus é bom. Então eu posso ter uma música que ensina algo perverso? O crente pode gostar de uma música que ensina uma perversidade, algo que não é bom? Certo? O crente pode gostar de uma música que ensina adultério? O crente pode gostar de uma música que ensina que a traição é coisa boa? Não pode, né? Então é simples. Você vai fazendo essa seleção. E você vai pegando aquelas músicas que vão se aproximar mais de Deus, do ser de Deus. Contudo é assim. Quem é que dá para nós esse parâmetro? A revelação especial. E essa revelação especial, então, é
Deus se revelando de modo completo, pleno e suficiente, onde? Nas Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, agora, elas passam a ser o modo como o próprio Cristo resolveu registrar o seu ser, a sua vontade. As Escrituras não são Cristo. Cristo não é as Escrituras. São coisas distintas. Mas as Escrituras revelam Cristo. E Cristo revela Deus. De maneira que é nas Escrituras que nós conheceremos a respeito de Cristo e em Cristo nós conheceremos a respeito de Deus. Portanto, não há conhecimento de Cristo fora das Escrituras. E não há conhecimento de Deus fora de Cristo. Portanto, nós precisamos das Escrituras Sagradas, que é o único modo, única regra de fé e prática. É o único lugar, o único modo onde nós veremos Cristo de maneira clara, única, é a única forma, a manifestação clara e única da vontade de Deus, referente a todos os homens, especialmente a salvação dos eleitos por meio de Cristo. A Bíblia fala a respeito de todos os assuntos, irmãos? Não. Mas a Bíblia nos dá princípios para todos esses assuntos. A Bíblia não diz, por exemplo, onde você tem que fazer sua feira mensal. Em qual supermercado você vai ter que comprar. Ela não fala a respeito disso. Mas ela fala, por exemplo, a respeito do uso correto do dinheiro. Então, se você tem o uso equilibrado a respeito do que Deus te dá, você vai procurar um lugar que vai atender às suas necessidades, mas que ao mesmo tempo seja um lugar que não use o recurso dos juros abusivos, por exemplo. Superfature os produtos. Simples assim. A Bíblia te dá princípios para você nortear suas ações ao longo da sua caminhada neste mundo, né? A revelação natural é suficiente para salvar o homem? Não. Nós acabamos de falar sobre isso. Por quê? Porque embora as coisas criadas e o governo de Deus sobre elas, que é a providência, né, manifestem a bondade, sabedoria e o poder de Deus, a criação e a providência são insuficientes para salvação. Desse modo, admirar a criação. Esses dias eu vi uma pessoa, uma colega, ex-colega, né, postando assim uma foto muito bonita na natureza, assim, ela tirou uma foto e colocou assim: aqui eu encontro Deus, né? Então é isso aqui. A pessoa, ela admira a criação, ela pode até crer que Deus esteja presente ali, dirija ali aquelas coisas, ou mesmo a própria vida, né, dela, porque há muitas pessoas que dizem: não, eu creio em Deus, Deus que dirige minha vida. Mas estas coisas não são suficientes para salvar. Admirar a criação, saber que existe um Deus, isso não salva. Tiago diz que até os demônios creem. O diabo sabe que Deus existe, ué. O diabo não é ateu, não. O ateu é pior do que o diabo, inclusive, né? Porque o diabo sabe que Deus existe. O diabo sabe. Então, crer que Deus existe não faz diferença nenhuma. Todos os demônios que estão no inferno hoje, eu tenho certeza, sabem que Deus existe. Todos eles sabem, porque eles presenciam a ira de Deus, o poder de Deus. Nenhum deles é louco o suficiente, como alguns dos ateus, para dizer que Deus não existe. Porque eles presenciam Deus neles, a ira de Deus sobre eles. Então, crer que Deus existe não é a salvação, meus irmãos. Se você vê uma pessoa na rua, não, eu creio, não, minha fé é muito forte, eu tenho uma fé forte demais, não vai fazer diferença. O diabo tem fé mais do que você. Não é isso que salva. Eu creio que Deus dirige minha vida e tal. Também não vai fazer diferença. O que faz diferença é o fato de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu
para salvar o seu povo dos pecados deles. Isso faz a diferença. Somente Cristo. Isso também faz diferença. Porque há religiões, por exemplo, que afirmam que Cristo morreu pelos pecados. Isso também não é um problema de fé para algumas pessoas. Mas a questão é, somente Cristo salva. Não são as minhas obras, não é o meu ativismo religioso, não é a minha força religiosa, o meu esforço, a minha religiosidade, não é isto que salva. O que salva é Cristo. Ele é o único caminho para se chegar a Deus e é somente pelas Escrituras que se é possível conhecer Jesus e, por esta consequência, conhecer o próprio Deus. Só Cristo é capaz de revelar Deus ao homem. Quem Deus é? Aquilo que Cristo nos diz o que Ele é. Por isso os judeus, eles chegaram muito perto. Mas à medida que eles negam Cristo como sendo o Messias, eles não completam a revelação. Eles têm um conhecimento parcial a respeito de Deus, como muitas das pessoas religiosas têm. O conhecimento de que Deus é Criador, o conhecimento de que Deus governa as nossas vidas, o conhecimento de que Deus está presente, todas estas coisas são excelentes e as pessoas creem nisso. Eu acho, nunca fiz uma estatística, mas 90%, 95%, sei lá, até mais do que isso. Se a gente passar pelas ruas do bairro aqui e perguntar, você acredita em Deus? Acho que quase 100% das pessoas vão responder, claro que eu acredito. Você acredita em Jesus? Claro que eu acredito em Jesus. Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Claro que eu acredito que Jesus morreu pelos seus pecados. Você acredita que você não precisa ir para a igreja para ir para o céu? Não, isso aí eu não acredito. Não. Então não é somente Jesus. Bugou ou não? Vou explicar de novo. Lembra do ladrão na cruz. Só Cristo foi suficiente para ele ser salvo. Ele não precisou fazer mais nada. Quando a gente vem para a igreja, não é porque a gente precisa vir para a igreja para ser salvo. A gente vem para a igreja porque Cristo nos salvou. E agora nós estamos na igreja porque Ele diz para nós, olha, uma vez que eu te salvei, você agora faz parte de um povo, de uma família, e nessa família você vai ser alimentado, você vai ser edificado, você vai crescer, você vai ter um relacionamento com outros irmãos que vão ajudar você na hora da tribulação, na hora da dor, da angústia, eles vão te amparar. Então, por isso você vai para a igreja, lá você me encontra, porque eu sou anunciado nas Escrituras, eu sou pregado, então você me vê melhor. Vá para a igreja. Percebe a diferença? Aí você vem, mas você já vem com espírito de gratidão. Você não vem para ser salvo, você vem porque é salvo. Quando você vem dar o dízimo, você não vem dar o dízimo para ser salvo. Eu vou lá que eu vou pagar um pouquinho, quem sabe eu tenho um lugarzinho melhor no céu, né? Não, você vem por gratidão a Deus. Eu já sou salvo, Senhor, e porque eu sou salvo, eu quero devolver ao Senhor aquilo que o Senhor fez por mim durante esse mês, durante essa semana, durante esse negócio. Então eu quero ofertar aqui de coração. Percebe a diferença? E isso faz muita diferença, porque infelizmente muitas pessoas ainda pensam que é preciso fazer alguma coisa para ir para o céu, que é preciso realizar alguma coisa, algum esforcinho para ter a salvação. Mas isso não é o que o Evangelho prega, meus irmãos. O Evangelho prega que somente Cristo é o nosso caminho. Vamos ler aqueles textos que estão ali, meus irmãos? Vamos começar pelo texto de Hebreus. Esse é um texto muito importante, se você puder grifá-lo aí na sua Bíblia, ou então gravar aí para que você possa ler novamente, porque esse é um dos textos mais importantes das Escrituras a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Porque o escritor aos Hebreus, ele está fazendo aqui um paralelo. Imagine duas colunas
uma tabela, né? Duas colunas. De um lado, ele coloca o que o judaísmo crê. De outro lado, ele coloca o que o cristianismo crê. E a conclusão é de que o cristianismo é maior do que o judaísmo. Este é o resumo da carta aos Hebreus. Judaísmo, cristianismo. Conclusão, cristianismo é melhor. Ele faz aqui se fosse um estudioso das ciências da religião, nós podemos dizer que ele faz um estudo comparado de religiões. Ele compara o judaísmo com o cristianismo, e a conclusão é, o cristianismo é melhor. E aí, melhor por quê? Porque ele tem o melhor tabernáculo, o melhor sacerdote, o melhor sacrifício, o melhor resultado, tudo isso ele vai colocando. Ele vai argumentando para nós a respeito do porquê o cristianismo é melhor, por que ele supera o judaísmo. E ele vai dizer então aqui, logo de início, que o cristianismo é melhor porque antes, no judaísmo, Deus se revelava de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, aos pais. Isso era bom, porque Deus se revelou a Abraão, se revelou a Moisés, José, etc. Deus se revelava de muitas maneiras, de muitas formas. Isso é ótimo, foi a parte da revelação progressiva. Deus estava começando a se mostrar. Mas aí no versículo 2, ele agora coloca o cristianismo. Vamos ler o 2 juntos? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Só neste versículo ele diz então, cessaram as maneiras múltiplas de Deus se revelar. Deus não se revela mais de maneira múltipla, de várias formas. Deus se revela unicamente na pessoa de Jesus Cristo. É a única revelação agora. Não há mais outras revelações. É só Cristo. É a revelação completa, máxima de Deus. Além disso, esse Cristo, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Ou seja, nele, em Cristo, tudo o que pertencia a Deus, agora está nele. Não há outro lugar em que Deus tenha destinado o seu poder, sua soberania, sua bondade, sua justiça, seu amor. Todos estes atributos estão em Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E além disso, ele é o criador de todas as coisas. Disse Deus. Ele é o criador. Portanto, judeus, foi bom o tempo em que Deus se revelou a vocês de várias formas, porque ali Deus estava progredindo na sua revelação. Mas agora, vocês precisam crer que estas revelações não existem mais, porque elas foram completadas em Cristo, que recebeu de Deus todos os seus atributos, de maneira que ele é não só o Filho perfeito do Pai, unigênito do Pai, mas ele é o Criador. E por esta razão, vocês precisam crer nele. Versículos 3 e 4. Vamos ler juntos? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo, ele é o resplendor, é ele quem evidencia a glória do Pai. Não há outro lugar onde a glória do Pai é mostrada, senão na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressão. Pressão, meus irmãos, todo mundo sabe o que é. Uma panela de pressão, né? Pressão está lá dentro, assim, doido para sair. Pôr para fora. Expressão, pôr para fora aquilo que está dentro de si. A expressão do Pai é Cristo. Cristo revela toda a glória de Deus. Toda a glória de Deus. Em Cristo,
Deus é mostrado completamente. Completamente. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Portanto, Cristo é quem é a providência de Deus. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Cristo disser, monte, saia daqui e vá para lá, o monte vai sair. Se Cristo disser, calma, tempestade, a tempestade vai acabar. Cristo governa as coisas pela palavra do seu poder. Ele veio, habitou entre nós, morreu pelo seu povo, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele agora foi assunto aos céus, ele está assentado à majestade de Deus nas alturas, do lado do Pai, de onde ele governa todas as coisas, de onde ele governa o seu povo, e ele recebeu do Pai o nome mais excelente, maior do que todos os anjos. Aquele que era homem, que foi humilhado, agora ele é exaltado. E ele está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, o Senhor. Eu sou, para a glória do Deus Pai. Por isso nós somos cristocêntricos e devemos amar a palavra desse Cristo, porque só essa palavra pode nos salvar. Vamos ver o outro texto? Mateus 1:21, que é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo e o motivo desse nascimento, que é muitíssimo claro. Mateus 1:21. Vamos ler juntos? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esta é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, salvar o seu povo dos pecados deles. E ele foi obstinado com relação a essa missão. Ele foi até o final. E por isso ele disse, a última palavra, ou a penúltima, né? Está consumado. Cumpri. Fui obediente em todas as coisas, para que o objetivo final fosse cumprido, que é salvar todo mundo. Salvar quem? Todo mundo? O que o texto está falando? Salvar o seu povo. Por isso nós cremos na doutrina da eleição. Eleição. Salvar todo mundo não, salvar o seu povo. Cristo veio para salvar os seus, aqueles que lhe foram dados pelo Pai. O Pai escolheu as pessoas que seriam salvas. Cristo veio para morrer por estas pessoas. Estas pessoas creriam no seu poder, teriam os seus olhos iluminados, receberiam a salvação e seriam salvas. Ele salvará o seu povo, não todas as pessoas, o seu povo. Por isso que nós não somos universalistas. Nós não cremos que Deus vai salvar todo mundo. Ah, que é isso? Deus é bom, Ele não manda ninguém para o inferno, Ele vai salvar todo mundo, Deus é um Deus de amor. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus escolheu aqueles que Ele salvará. E Cristo veio para morrer por estes que receberão a salvação do Senhor. João 17:17, já estamos finalizando, irmãos. João 17:17 é a oração chamada oração sacerdotal de Cristo, é aquela oração que Ele faz em nosso favor, como sacerdote, entrando na presença do Pai e orando pelo seu povo. 17:17, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que Cristo deseja, porque foi isto que Ele pediu ao Pai, é que o seu povo, este povo que Ele veio para morrer por ele, este povo seja santificado onde?
na palavra. Não há, portanto, irmãos, nenhuma outra fonte de conhecimento, de saber, senão as Escrituras. Eu tenho ficado assim, um pouco entristecido por ver, às vezes, até amigos meus usarem o espaço da igreja para apresentarem outros temas que não são a Escritura Sagrada. Então, recentemente, um amigo falou, eu vou usar o estudo de quinta-feira para falar de temas que são interessantes para a comunidade, para a sociedade. Aí leva lá um administrador de empresa para falar sobre como abrir sua empresa, leva uma outra pessoa para falar de um tema. Quer dizer, irmãos, sabe, o assunto, o alimento do povo de Deus é Bíblia. É Bíblia. Igreja tem que ensinar Bíblia. Bíblia. Ah, pastor, mas então a gente não pode ter uma palestra sobre saúde da mulher? Claro que pode. Não tem problema. Mas o que eu estou dizendo é transformar estes temas, que podem ser sazonais, temporários, ou de acordo com datas específicas, né, do nosso calendário, transformar isso numa prática rotineira. Esse que é o problema. Não tem problema de nós darmos uma palestra aqui sobre uma área comum. Mas não todo dia, né? Toda quinta-feira, toda escola dominical. Senão o que acontece? Você esvazia aquilo que é o alimento da igreja, que é a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, não percamos jamais esse ardor do nosso coração pela Bíblia. O que nós queremos é Bíblia. Nós queremos saber o que Deus quer falar conosco. Isso é que deve ser importante para nós. O que Deus quer me falar hoje? Eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender a Bíblia. Pastor, eu não quero saber de suas histórias, não. Depois o senhor vai lá em casa, toma um café, só conta da vida do senhor. Aqui o senhor fala da Bíblia. Só não está fazendo autobiografia. Se quiser falar da vida do senhor, só vai lá em casa, mete um papo, o senhor conta quem é o pai do senhor, quem é o filho, o que o senhor fez, que dia que o senhor trabalhou. Quando... Na igreja é Bíblia. Abre a palavra de Deus e prega. Expõe as Escrituras. Expõe as Escrituras. Outros temas, outro lugar. Aqui, meus irmãos, é palavra de Deus. Esse é que deve ser o nosso alimento. Santifica-os na verdade. Esse é o desejo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é o meu desejo, não. É o desejo de Cristo, nosso Senhor. Pai, torne-os cada vez mais santos na Bíblia, na palavra. Como é que nós vamos fazer isso? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, amando a palavra, comendo a palavra. Comendo a palavra. Né? Como Esdras, os irmãos se lembram de Esdras, abriu, o povo começou a chorar, o povo começou a engolir a palavra de Deus. Nós temos de ter esse amor, meus irmãos, pela Bíblia. Vamos finalizar ali, meus irmãos? João 8, 32, 36. João 8, 32, 36. Um texto que, infelizmente, foi tão mal utilizado, né? Recentemente. Vamos ler o 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, onde é que está a verdade? Em Cristo. Não é a verdade que eu acho que é verdade, a minha verdade sobre isso, sobre aquilo. Não, a verdade, Cristo. Cristo é a verdade. Esta é a verdade que liberta. As outras verdades por aí que são verdades humanas, elas são questionáveis. A verdade que liberta de verdade é Cristo, é a verdade bíblica. Ou seja, é comparar nossas teorias com a Bíblia. Se a minha teoria não estiver de acordo com a Bíblia, eu estou em mentira, eu estou em falsidade, eu estou equivocado, eu estou em erro.
Então eu tenho que comparar com a Bíblia. A Bíblia é o meu padrão de verdade. É ela que vai me libertar. Quando nós estamos diante de uma dúvida, diante de uma tensão, diante de qualquer assunto complicado, como é que eu vou sair disso? Bíblia. Ah, pastor, como que eu devo fazer em relação a isso, aquilo? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso e isso, então é isso que você tem que fazer. Tem um conselheiro cristão muito famoso, chamado Jay Adams. Ele tem uma história interessante, ele conta num de seus livros, ele tem um livro muito bom chamado Manual do Conselheiro Cristão, é um clássico de aconselhamento bíblico, né? E ele diz o seguinte, que chegou uma pessoa no gabinete e falou com ele que ele estava numa situação difícil, porque ele estava gostando de uma outra mulher, ele era casado, estava gostando de outra mulher, etc. e tal. E falou, né, sobre todo aquele sentimento do adultério, que ele estava na dúvida se tinha que ficar casado com a mulher, se ele separava, aquela coisa toda, né? Que às vezes muitas pessoas também agem dessa forma. E aí o Diados conta que ele escutou tudo aquilo e ele falou assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? Ah, pastor, a Bíblia diz que eu não posso ter o caso com outra pessoa, que eu tenho que estar casado com a minha mulher. Aí o pastor Diados disse que pegou o telefone, naquela época o telefone fixo, né? E arrastou assim para a frente dele e falou assim, então você vai ligar para sua amante agora e vai dizer para ela que você vai obedecer à Bíblia, que você não quer mais nada com ela e que você vai voltar para sua esposa. Brabo, né? O que Paulo fala? Aquele que furtava, não furtes mais. É simples assim. Ou nós obedecemos o que a Bíblia diz, ou nós vamos ficar buscando desculpas. Ah, pastor, mas não é assim, é muito difícil. Não, irmão, não é difícil. É difícil porque a gente é pecador. Porque você quer considerar você mesmo. Porque se você considerar a Bíblia e abrir mão dos seus argumentos, você vai ver que não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Ah, pastor, eu cheguei em casa tão cansado, estava assim quebrado, por isso que eu não vim. Quem é prioridade para você? Seu corpo, seu físico ou Deus? Vem arrastando mesmo, não tem problema não. Precisar de uma carona, a gente arruma uma carona. Vem arrastando, toma um Dorflex, uma coisa assim, né? Quem é prioridade? É isso, os irmãos estão percebendo? Eu estou sendo assim mais incisivo, mas para perceber mesmo, porque a gente sempre dá desculpa. Uma vez eu era seminarista, né? Aí nós não fomos a um culto de manhã, pela manhã. A nossa igreja lá, que eu frequentava, o culto era 11 horas da manhã. E aí aconteceu isso, cansado, não vamos não fomos. Aí, depois, no domingo seguinte, a gente chegamos tudo alegre, né? Aí o pastor, que é muito gente boa demais, muito carinhoso, muito meu amigo, inclusive, o pastor Valdeci Santos, ele abraçou a gente, cumprimentou, perguntou como é que estava, tal. Aí falou assim, domingo passado vocês não vieram. Eu falei assim, pastor. Aí, antes de eu falar, ele bateu no meu e falou assim, não, eu sei. A cama venceu sua fé. Pronto. Aí, né? Não tem como, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente passa por isso, né? Isso acontece comigo, acontece com os irmãos. Todos nós seremos testados, não é? Não quer dizer que se você não vier num domingo, você vai para o inferno por causa disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você não vai ser disciplinado pelo conselho, porque você... Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a nossa vida, ela é sempre um teste. É sempre um teste entre aquilo que é prioridade para nós e aquilo que pode ser secundário, né? Sempre é um teste. E você vai fazer escolhas. Quanto mais as escolhas forem próximas da Bíblia, melhores elas serão e melhores serão as consequências. Mas se nós nos distanciarmos da Bíblia, os problemas virão, meus irmãos, com certeza. Vamos finalizar ali, lendo então Atos 4:12. Atos 4:12.
Vamos finalizar com esse texto. Vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nosso Senhor por isso. E é essa que é a revelação especial. É exatamente crer nesta suficiência de que Cristo veio para salvar o seu povo dos pecados deles, de que Cristo é o nosso único padrão do que é ser humano, de que é Cristo quem nos ensina sobre todas as coisas. Todo o conhecimento vem do Senhor, porque Ele reúne nele toda a sabedoria e todo o conhecimento. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós sejamos crentes no Senhor Jesus Cristo, de verdade, que amemos a palavra do Senhor, e que não troquemos a palavra do Senhor por nenhum outro conhecimento, não troquemos o tempo com o nosso Deus por nenhum outro tempo, que Ele seja de fato nossa prioridade, em todas as coisas que a gente fizer. Nós vamos escorregar, eu sei, eu também escorrego, também sou falho, nós vamos ter dias que não vamos querer fazer, isso é nosso, nós somos pecadores, mas em Cristo nós somos fortalecidos no poder do Senhor. E esta é a maravilha de ter um Pai misericordioso como nós temos, de saber que Ele vai nos fortalecer sempre. É na força do seu poder, diz o apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé então? Vamos agradecer ao Senhor?